Olá, bem-vindos a mais um vídeo do mini curso Google Earth Engine no ensino de introdução ao sensoramento remoto e ao geoprocessamento. Nesse vídeo, a gente vai falar, dando continuidade aqui aos tipos de dados geográficos. No vídeo anterior, a gente falando sobre dados vetoriais. Nesse, iremos falar sobre dados matriciais. Porém, para a gente abordar, os dados matriciais, a gente precisa trabalhar com um novo conceito, que é o conceito de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, a gente pode entender como essa capacidade de adquirir informações à distância, sem contato. O que a gente pode conseguir fazer exatamente, por exemplo, com nossos olhos. Os nossos olhos são sensores, eles captam aí imagens, geradas aí a partir, por exemplo, e para a gente poder capturar essas imagens, por exemplo, a gente precisa de uma fonte de luz. Pode ser através, por exemplo, de fontes naturais, como o sol, ou artificiais, como luzes, lâmpadas que a gente tem em nossas residências. Só que a gente tem aí diversos satélites a bordo, diversos sensores a bordo, diversos satélites em órbita. Podemos ter sensores aerotransportados, seja através de aviões, seja através de drones, seja através de balões. Então, onde a gente puder colocar um sensor, e esse sensor capturar alguma informação à distância, a gente tem ali sensoramento remoto. Então, como é que funciona isso? Então, a gente tem uma fonte externa de energia, por exemplo, como o Sol, temos um alvo, e temos uma pessoa com seu sensor. Então, essa pessoa consegue interpretar aquele objeto através das características, por exemplo, relacionadas à luz, à cor. Então, sensoramento remoto é um termo cunhado no início dos anos 60, por Evelyn Pruitt e colaboradores, e foram propostas algumas definições, algumas curtas e muito gerais e outras muito detalhadas. Por exemplo, um exemplo de uma bem abrangente e generalizada. Então, sensoramento remoto seria então a ciência de derivar informações a respeito de um objeto a partir de medidas feitas à distância, sem entrar em contato com o mesmo. Outro, por exemplo, ciência e arte de obter informações a respeito de um objeto, área ou fenômeno pela análise de dados adquirido por um sistema que não se encontra em contato com o objeto. Sempre destacando essa questão da distância. Aqui uma definição de autores brasileiros. Então, uma definição interessante, que é sensoriamento remoto, então, é tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. Então ela está um pouco mais específica. Então, elementos importantes, aquisição, coleta, registro, sem entrar em contato, utilização de regiões do espectro eletromagnético, que inclui e excedam a região do visível. Então, os nossos olhos, por exemplo, ele só está limitado à região do visível. Uso de instrumentos localizados em plataformas móveis, transformação simbólica dos dados coletados por meio de técnicas de interpretação ou técnicas de reconhecimento de padrões utilizando computadores. E, por exemplo, por que os objetos possuem uma determinada cor, verde, vermelho, azul, entre outras? Então, o objeto recebe a energia incidente do Sol. Parte dessa energia pode ser transmitida, vai passar por aquela... Outra energia pode ser absorvida por aquele alvo. E outra parte daquela energia vai ser refletida. Então a gente tem a radiação incidente e a radiação refletida. A reflectância seria a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética incidente na superfície e o que foi de fato refletido. E aí é o que o sensor que está a bordo dessas plataformas, dos satélites, no espaço, ele vai ser capaz de medir. Ele não é capaz, por exemplo, de medir diretamente o que foi absorvido nem o que foi transmitido. Ele é capaz de absorver esse valor aqui. Então, a reflectância seria essa proporção, então um valor percentual. Aqui o esquema, então tem a fonte de energia, energia incidente, energia refletida.
A própria superfície, ela já absorveu energia, né? E por isso ela também vai emitir, por exemplo, o calor, né? No infravermelho. Isso vai ser coletado, né? Pelos sensores a bordo dos satélites. E os satélites vão se comunicar com uma estação de recepção, né? Para poder enviar essas informações, né? Aqui é uma figura interessante que mostra para a gente, por exemplo, alguns alvos aqui, por exemplo, água limpa, água turva, solo, argiloso, arenoso e vegetação. E como que eles refletem, né, a energia aqui. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante aqui com relação, por exemplo, à vegetação, né? Então, a vegetação aqui dentro do visível, ele tem um pico aqui, né, de dado que ele está refletindo, mas o que ele reflete num nível muito acima é o infravermelho próximo. O infravermelho é uma faixa tão grande que eles dividem ela, né? Tem o infravermelho próximo, o médio e o distante, né? Que é também chamado de termal, né? A gente pode, por exemplo, verificar a questão de temperatura. Mas nesse infravermelho próximo, eu consigo observar. Eu observo que depois do infravermelho médio, né, ele cai, né? Então, por isso que eles demarcam aqui, né, esse infravermelho próximo para poder verificar esse comportamento. Então, com isso aqui, a gente consegue gerar, por exemplo, alguns índices de vegetação. Né? A gente consegue criar composições diferentes, que a gente consegue destacar, por exemplo, a vegetação, né, e criar um contraste muito grande, por exemplo, entre vegetação e corpos d'água, né? Que observe que corpos d'água, tanto água limpa, água turva, né, ela não emite, ela não reflete no infravermelho, né? Então, aqui, né, para a gente poder entender, por exemplo, uma imagem de satélite, né, a gente talvez quem está acostumado a brincar um pouquinho com o Google hoje em dia, com o Google Earth Engine, né, e Google Maps, popularizou, né, as imagens de satélite. Só que a imagem de satélite, ela está sempre em tons de cinza, né? Ela tem são os valores que são gerados a partir dos detectores, né? Então, valores altos a valores baixos, né? Então, para poder visualizar essa imagem colorida, o que a gente faz é uma composição. A gente pega cada uma dessas que a gente chama de bandas, a gente vai entender melhor isso, e faz uma composição usando canais, né, da cor azul, né, normalmente canais do RGB, né, do red, green e blue, e gerando assim uma composição colorida. Então esses conceitos de imagem aqui são importantes, pessoal, porque a gente vai manipular essas imagens, né, mais à frente. Então, alguns elementos interessantes aqui, por exemplo, vamos dar um zoom aqui para a gente poder dar uma olhada nessa imagem, né? Vamos dar mais um zoom, mais um zoom. A gente chegou aqui nos pixels, né? A gente consegue visualizar aqui os pixels. Então, dentro desse pixel tem um único valor, observe aqui, né? Cada pixel aqui tem um único tom de cinza. Então, é a menor unidade de medida. E essa menor unidade de medida define a resolução espacial. Então, mostra aqui, por exemplo, um carro, né, em diferentes resoluções espaciais, né? De 1,6 metros até 0,01 metro, né? Então a gente tem aqui muito nítido, né, um carro aqui. Então quanto menor for o tamanho do pixel, né, maior será a resolução. Então quando a gente fala, esse dado tem alta resolução, significa que o pixel é pequeno. Né? O dado tem baixa resolução, significa que o pixel é grande. Então são, por exemplo, dados do Landsat são 30 metros. Então, por exemplo, dados do Landsat não são possíveis, por exemplo, identificar um carro, né, por exemplo. Então, a resolução espacial, né, envolve... Então, se eu tenho um dado, por exemplo, 30 metros, né, qual que é a área? Né? 30 vezes 30, né? Então, tem 900 metros quadrados. Né? Uma outra resolução, né, é a resolução radiométrica. Então, nos pixels eu tenho valores, né, tem números. Né? Então, para cada pixel eu vou ter um número que representa o número digital, né, daquela imagem. Esses dados, né, vão estar
depois no computador, né? No computador a gente vai trabalhar sempre com representações binárias, né? Então, a menor unidade de representação no computador é o bit, né, que representa essa ideia de 0 e 1. Né? Então, com bit, eu consigo representar dois valores. Eu poderia, por exemplo, representar uma imagem em preto e branco. Né? Então, eu consigo representar os valores preto e branco com um único bit. Só que, né, por exemplo, com um bit eu consigo representar dois valores. Por exemplo, uma imagem aqui em preto e branco. Né? Consigo gerar uma imagem dessa. Só que se eu pegar 2 bits, eu já consigo representar 4 valores, né? Que é 2 elevado a 2. Ou a gente pode pensar, né? Vamos tentar analisar aqui, né? Então, vou colocar aqui mesmo, depois eu apago. Quais são as combinações possíveis, né? Se eu tenho 2 bits, eu posso ter os 2 bits desligados. Eu posso ter os 2 bits ligados. Eu posso ter um desligado, o outro ligado. Posso ter o primeiro ligado e o segundo desligado, né? Então, são as 4 combinações possíveis, né? E aí eu posso gerar aqui 4 valores, né? Iria, por exemplo, de 0 até o 3. Com 4 bits, eu já consigo representar 16 valores distintos, né? Então eu consigo agora, na minha cena, distinguir coisas que eu não conseguia distinguir antes, né? Com 8 bits, eu já consigo representar 256 valores, né? De 0 a 256, né? 256 valores. 8 bit vai de 0 a 255, né? Representando 256 valores. Então, tem que corrigir aqui também, né? Vamos corrigir aqui em tempo real, 256 valores. Então aqui, né, a gente vê nos detalhes, né? A diferenciação, né? Então a gente trabalhando com mais bits. Por exemplo, o Sieverts, né? Acho que era 8 bits, né? Acho que ainda 8 bits. O Landsat, não sei se o Landsat, eu acho que são 10 bits, né, de resolução, né, radiométrica. E agora outro tipo de resolução, né, interessante é a resolução temporal, né, que corresponde a esse intervalo de tempo entre a aquisição de duas imagens consecutivas da mesma área. Então, quanto menor o intervalo de tempo, maior a resolução temporal. Vamos ver aqui. Tem um pouco com relação à órbita. Eu queria mostrar, por exemplo, vou mostrar aqui do Landsat. Eu acho que é legal. Vou abrir aqui, mostrar esse vídeo aqui do Landsat. Então, está falando da questão da órbita, né? Então, ele vai passar numa face, né, em direção ao Sol, né? Aí ele vai adquirir imagens, né? Aí no retorno, né, ele pode, por exemplo, adquirir dados no termal, né, temperatura, mas não vai ter imagens aqui, né, porque a gente não perdemos a nossa fonte de energia. Então, como é que ele captura a imagem? Ele vai capturar a imagem em faixas, né? Então, ele pegou a primeira faixa, né? Então, ele tem, durante o dia, por exemplo, 3, 4, 5, 6 órbitas. Então, ele vai fazendo várias órbitas, né? E aí ele vai passando, né? Então, até ele conseguir completar o globo todo, né, vai se passar 15 dias. Aí ele conseguiu completar o globo todo. Então, a cada 16 dias ele tem uma nova imagem ali, para aquela região. Esse código aqui é um código legal, né? A gente está usando o Google Earth Engine para a gente aprender esse conceito. Eu fiz um código, né? O que ele faz? Né? Ele está coletando imagens aqui, né, de 16 dias. Né? Então, eu estou sempre pegando um dia a mais ali. Né? E aí, para a gente poder visualizar, então ele está pegando essas imagens e adicionando, né? Para a gente poder ver, olha, os 16 dias, né? Pra gente completar. Eu peguei só aqui do Brasil, né?
Peguei da região só em volta do Brasil. Tá ficando alguns buracos, eu não sei se ele vai completar ainda ou se é algumas áreas que não teve imagem, né? Então tem alguns pontos aqui sem imagens. Mas aqui, fica até imaginando quantas imagens que tem aqui, né? Mas para baixar essas imagens aqui, pessoal, dá para imaginar a dificuldade, né? O tempo que a gente tinha que perder, olha. Mas a gente consegue ver as faixas, né, que vão sendo geradas. Interessante, né? E aí o outro conceito é com relação à resolução espectral, né? Então, aqui eu acho que eu coloquei a questão do espectro eletromagnético. Tem a ver aqui, mas acho que talvez aqui tenha uma figura melhor que eu acabei perdendo ali, né? Então a gente tem aqui o espectro eletromagnético, né? Esse espectro eletromagnético a gente tem, né, diferenças de frequência e de tamanho, né, de largura de comprimento, né, da onda, né? Então, dados mais frequentes, né, ele vai ser menor, né? São raios, né, energia perigosa, por exemplo. Aqui a partir do ultravioleta, né, são dados menores, a nível de nanômetros, eles são, por exemplo, perigosos para a saúde, né, porque ele entra no nível ali molecular, né, por exemplo, pode causar câncer, né. Raios X, raios gama, todo mundo sabe do risco, né, desses tipos de energia aqui. O que a gente consegue visualizar é uma faixa bem pequena, né, desse espectro visível aqui, né. E aí a gente tem essa faixa do infravermelho, né, que a gente divide ele em infravermelho próximo, médio e distante. E a gente tem as ondas de rádio, né? Então a onda de rádio já está no nível de metros, né? Então a gente está falando aqui de 100 metros, né? Então uma unidade bem acima, né? Dentro, né, dessa faixa aqui, né, da luz visível, infravermelho, né, nós temos aqui as bandas, né? Então tem o satélite, por exemplo, do Landsat 8 e 9, existem 11 bandas, né? Cada uma dessas bandas, ela está dentro de uma dessas faixas do espectro eletromagnético. Então as bandas aqui do termal, 10 e o 11, né, tá pegando essa região aqui do infravermelho. Então aqui, né, tem os dados aqui. Então os satélites, tanto o Landsat 8 quanto o 9, ele tem dois sensores, o OLE e o TIRS, né? No Landsat 9, né, o OLE 2, né, chamaria de OLE 2 e TIRS 2, né? Enquanto no Landsat 8 é só OLE e TIRS, né? Então tem aqui o infravermelho próximo, né? E aqui o short, né? Short infrared também, o short infrared 2. A pancromática, né? Que ela pega uma faixa maior do espectro, aqui, pegando até 3 bandas. E aí, com essa pancromática, o interessante é esse aqui. Como ela pega uma faixa maior, né, observe, por exemplo, no mesmo satélite, né, a pancromática, ela tem uma resolução bem superior, né? Estamos aqui acho que isso aqui ficou. Temos aqui um exemplo de código, né? Vamos ver esse código aqui. Back. Então aqui eu mostro a B2 e a B8, né? Então a B8 é a pancromática. Então aqui tem aqui uma imagem do aeroporto de Confins, né? Se não me engano, do Belo Horizonte. Então ele está mostrando aqui a banda B8, né? Que é a pancromática. Então esse aqui é o dado da pancromática. E aqui, né, a banda 2. Né?
nível de resolução, né? Então, dito isso, né, a gente já gastamos agora bastante tempo, a gente pode, né, mostrar de fato, né, o dado matricial dentro do Google Earth Engine. Aqui tem um exemplo diferente do que eu tenho salvo, né, eu vou utilizar que eu acho interessante, né, que é o SRTM. Né? O SRTM é um dado com altitude, né, para todo o globo. Vamos criar aqui, acho que eu tenho aqui aquele script apagar, né? Eu vou mandar rodar. Então, aqui eu tenho dado a imagem, né? Eu peguei o código dessa imagem aqui no catálogo, né? SRTM. Tenho esse outro aqui. Vou pegar essa outra versão. Tem versão 4 aqui. Eu estava com essa versão, eu vou pegar essa outra versão aí. Ops. O código aqui pega a parte da image também. Então, copiei. A gente vai ver um pouco dessa em outro vídeo com relação a essa parte de seleção, né, de dados. Aqui eu quero só mostrar uma imagem. Então isso aqui é uma imagem. Então, vamos clicar no Inspector. Isso aqui é uma única imagem com uma única banda. Né? Em cada valor aqui eu tenho a elevação. E aí a gente vai falar sobre os parâmetros, né? Observe que eu coloquei aqui entre 800 e 1400, né? Por que eu coloquei entre 800 e 1400? Eu vou tirar, né, essa paleta aqui. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Vamos colocar o dado puro aqui. Acho que é o dado SRTM, né? Está em tons de cinza, por padrão vai ser mostrado em tons de cinza. Né? Observe que, se eu olhar aqui, tem umas partes aqui um pouco mais claras, né? Vamos clicar aqui, olha. Ó, aqui tem 5.187, tem alguns valores altos aqui, né? Aqui 259, aqui tem uns valores um pouco mais altos, né? Que é a cordilheira. Só que do jeito que está aqui a gente não consegue ter muito contraste, né? A gente não tem contraste aqui, a gente não consegue, por exemplo, dentro do Brasil aqui a gente não consegue ver a diferença. A gente sabe que aqui em Minas tem umas regiões com mais altitude, né? Santa Catarina. Porém, como ele está pegando uma faixa muito grande, né? A gente não consegue visualizar. Para nos ajudar, a gente vai falar sobre essa parte de visualização, mas eu posso pedir para ele olhar aqui, ó, pega só o dado que você tem aqui, pega olhando só para ele. Ele acabou pegando uma hora bem grande, porque entrou aqui a parte do anos, né? Vamos pegar aqui só Brasil. Então aqui agora ele vai dar um destaque maior. Aqui no Brasil, agora, por exemplo, em Minas aqui a gente já consegue ver onde tem os rios, ó, os pontos mais altos aqui. Ó, aqui deve ser que é a região ali da Pico da Neblina, né? Ó, 2009 de altitude. Aqui também é um ponto alto, 1083. A região aqui da Mantiqueira. Tem alguns pontos mais altos aqui, 1984, 2555, né? Acho que aqui está próximo do Pico das Agulhas, né? Do Pico das Agulhas. Só que observe que, do jeito que está aqui, né, não faz diferença entre os pontos altos aqui do Brasil, né, e a cordilheira. Né? Porque para ele, tudo acima de, como é que ficou lá? Tudo acima de 1778 vai ser branco. Né? Então, não vai destacar muito essa diferença aqui dos outros lugares. Né? Mas, se eu estiver olhando só aqui para o Brasil, né, essa faixa de valores mínimo e máximo me dá mais contraste, né? Consigo visualizar melhor. Mas se eu estiver olhando para o globo todo, né, essa faixa não é legal porque eu estou perdendo. A gente fala que está saturando, né? Porque depois de 1780 é tudo a mesma coisa. Se eu colocasse aqui agora
5.000, tá vendo? Aí não, eu vou ver aqui, eu vejo que tem alguns pontos aqui, mas olha, aqui mais claro, né? Aqui bem mais claro. Tudo bem elevado aqui. Então isso é uma imagem, a gente vai trabalhar bastante com essas imagens. Só que a gente vai trabalhar muito também com coleções de imagens, que é o Image Collection, né? Então aqui tem um código pronto aqui, né, de coleções de imagens. Então aqui eu já estou fazendo uns filtros, aqui eu peguei aquele ponto lá em Aracati, a gente vai falar sobre filtros, né? Aí eu peguei todas as imagens, né? Daqui tem uma coleção de imagens, tem 38 imagens desse período, né? Do Landsat 9 em Aracati. Se eu tirar o Aracati aqui, por exemplo, eu vou ter muito mais imagens, né? Vai pegar todas as imagens do Landsat dentro desse período, né? O problema é que eu estou mandando adicionar ainda no mapa, né? Então vai demorar aqui. Eu acho que agora vai até atrapalhar aqui a nossa apresentação. Mas vamos deixar ele executando aqui, né? Depois a gente dá uma olhada aqui para finalizar. E a gente vai falar mais à frente sobre essa questão dos filtros, né? Por exemplo, aqui tem 310.051 imagens, né? Pense, a gente fazendo download dessas 310.051 imagens. E ele está tentando colocar, né? São imagens do globo todo, né? Eu não disse nenhuma localização, então ele está pegando imagens do globo todo dentro desse período aqui, que é para... São quantos meses? Uns 10 meses, né? Então são muitas imagens. Não sei se ele vai dar conta aqui. Vamos deixar ele mais perto. Então, depois, né, em outro vídeo, a gente vai ver melhor como selecionar as imagens com base em diferentes critérios, né? E a gente vai finalizar esse curso, né, em vídeos futuros, falando da parte de processamento, tanto de imagens quanto de dados vetoriais. Obrigado, até a próxima. Antes de finalizar, eu vou só ver, olha, ele colocou. Ele colocou bastante imagens aqui, né? Talvez não as 310.000, né, mas algumas milhares de imagens aqui. Então, obrigado, abraços e até a próxima.